Começamos mais uma vez, mais um episódio do Rexcast, trazendo para vocês notícias, assuntos mais diversos e com convidados, né, sempre que possível. Hoje a gente está aqui com um colega nosso aí, o Leandro, ele vai se apresentar depois por ele. Rafael, mais uma vez com a gente, né? Dá uma palavrinha aí, Rafa. Estamos junto novamente, galera, para falar mais pistolagens acerca do inimigo número 1 da nação. Vamos que vamos. Manda seu salve aí, Leandro, pra galera. E põe inimigo nisso, velho. Prazer, rapaziada, um prazer estar com vocês aí nesse projeto bacana que eu acompanho há um tempo. Parabéns pelo projeto, aproveitando. Meu nome é Leandro, sou professor da Rede Estadual de São Paulo e também da rede privada. Dou aula numa escola privada também, professor de História e Geografia. E é isso aí. Olha aí, ó. Cada vez mais esse podcast aqui só tendo especialista, hein, velho? Tá vendo aí, Rafa? Tá ficando bom o negócio. Bando de esquerdopata, rapaz. Esses esquerdopata que vocês chamam, eu vou falar um negócio pra vocês, viu, meu? Ai, meu Deus, vou te contar, hein? Bom, hoje, né, vamos iniciar aí essa conversa, né, esse bate-papo. Tá, okay? Oi? Tem que acabar com isso daí, tá ok? Tem que acabar com isso daí que é o problema, tá ok? Eu tô escutando uma interferência aí de uma pessoa, não deve ser menos citada, mas deixa pra lá. Tá grampeada, parece que tá grampeada a chamada. Grampeada a chamada aí? Será que a gente já tá sendo vigiado já? CNI da nossa cola, rapaz. Ih, rapaz. Censura. Eu acho que depois disso aí a gente tem que tomar cuidado na hora de sair da rua, hein? Vocês estão com o bunker pronto lá? Ó, vamos deixar esse assunto aí pra depois, senão já viu, né? Bom, hoje a pauta, pessoal, né? Uma pauta foi pensada aí durante uma semana, né? Eu dei uma aí de Nick Fury aí, fui atrás dos caras, né? Juntei a iniciativa Vingadores, né? Você vê, né? E aproveitando aí a presença do Leandro, outros também participantes que deveriam estar, mas não rolou no final das contas, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a educação no Brasil, né? Claro que não é longe da gente tentar falar na sua totalidade, mas hoje a gente vai abordar alguns aspectos da educação, tanto, né, da questão federal como da questão estadual. Algumas coisas que vêm aí incomodando não só nós professores que estamos na rede, né, mas também a sociedade como um todo, né, pais, alunos, toda essa galera que de alguma maneira é impactada, né, com certas medidas, com certas propostas, com certas políticas ditas públicas, mas que de público passa longe, né. Então a gente vai estar iniciando aí nosso bate-papo sobre educação. Quer fazer a prévia aí, Leandro? Quer levantar já aí o começo aí desse bate-papo? Então, puxa aí. Apesar de o assunto ter sido bem batido esses dias atrás, né? Acho que vale a pena a gente tocar um pouquinho nessa confusão causada no Enem pelo desministro Weintraub, Oi, meu né? Deus do céu. Vale a pena a gente falar um pouquinho disso, o que vocês acham? Eu acho interessante. Introduz a galera aí, porque vai que alguém tá morando na caverna, né? Então, na verdade a gente tem esse ministro aprontando desde quando ele chegou, né, cara? Chegou todo pactão, achando engraçadão, o rei dos memes, né? Se acha o garotão, né? E o cara só fez atrapalhada desde que chegou, né? Aí chega o Enem, o primeiro Enem do cara, o cara promete e faz um regaço, né? Aquele Enem que ele falou que seria o melhor da história? Isso, não. O pior de tudo foi isso. Depois que já tinha acontecido a merda, o cara falou que esse era o melhor Enem da história. E aí estourou a treta, né? A gente teve erro de correções. Ele tentou amenizar depois quando não deu mais para esconder. Falando que tinha afetado pouquíssimas pessoas, que eram cerca de 6 mil pessoas, colocou um prazo curtíssimo para eles mesmos fazerem a correção, prazo esse que ele disse ter cumprido, mas não sei se cumpriu ao certo, porque logo em seguida que ele disse que já estava tudo ok, um monte de estudante que tinha prestado a prova começou a reclamar da nota também, como se não tivesse sido corrigida. Eu não sei exatamente quantas pessoas fizeram reclamação, mas até a última vez que eu vi eram mais de 100 mil pessoas que tinham reclamado da nota. Então não foi uma coisa pontual, né? Sim, foi para a justiça, não podia liberar o resultado do SISU enquanto não saísse a correção da forma correta. E, enfim, depois acabou saindo, liberou o SISU, liberou o ProUni, mas até agora está sob suspeita, né? O negócio não está muito certo ainda, né?
Então, eu andei acompanhando aí essas últimas notícias, o negócio ficou tão feio, cara, mas tão feio que eu vi até uns papos assim de que ele respondia filhos de amigos, né? Porque esse governo é muito feito de amigos, né? Eles adoram, né, os meus amigos tudo, né? E os meus inimigos a lei, né? Como colocam, né? Que os caras procuravam ele no Twitter, ele respondia sobre a prova, sabe? Umas coisas assim, umas bizarrices. E que causa uma estranheza, né? Como você colocou aí bem na sua fala, né? O cara que propôs, né? Seria o melhor Enem da história, assim por diante. Lembrando que o Enem já tem seus 20 anos, né? De história aí, né? Começou ali em 98 e tal. Então você teve uma série de edições, né? Claro, né? Vamos também aqui fechar os olhos e dizer que nunca teve problema. Já teve problema e tal. Só que eu acho que não nessa dimensão, né? Eu acho que da maneira como aconteceu, né? E as respostas que o governo deu posterior ao problema... Acho que assim, isso realmente é novidade, né? O que você acha? O problema todo. Fala aí, Rafa. É que isso daí é tragédia. O problema todo é que isso daí, cara, é uma grande tragédia anunciada. Perfeito. Porque você pega o caráter desse governo, eu tô falando de caráter mesmo, né, cara? De apreço pelo povo, enfim, ele ainda existe nesse governo. Isso daí é tão tragédia, tão anunciada, que é um projeto, cara. Quando o cara pega lá e ele... a gente precisa lembrar da trajetória, né? Quando ele escolheu lá, eu até me esqueci o nome do antigo ministro, do ex-ministro. Era Valles, né? Vélez? É Ricardo Vélez. Isso. E ele era um, se não me engano, colombiano... lambe-botas de milico declarado total, assim, totalmente inoperante. E aí, pô, é mais ou menos no papo de que tira o cara porque tava dando muito na cara. Agora, eu coloco esse Weintraub aí, esse cara aí o que ele fez pela educação? Qual que é o... Eu tô perguntando porque eu não sei mesmo. Então, eu ia fazer essa pergunta agora também aí pra mesa, né? Qual é a história dele? Porque assim, eu conheço ele como ministro, eu não tenho um histórico mesmo assim. Uma pergunta interessante, né? Qual que é o que gabarita ele na função, né? Que eu sei lá, cara. O cara tem que estar ali, né? Se ele não tá, sei lá, sou estranho. Quem que é o cara aí? Na verdade, eu acho que eu tava ouvindo um vídeo do YouTube hoje, né? E o rapaz falava a respeito disso, né? A inabilidade do governo Bolsonaro torna ele impossível de atrair alguém competente, né? Eu acho que ninguém que é competente, de fato, pode ser de direita o cara, inclusive. Ninguém, de fato, que é competente numa área vai se arriscar, vai pôr o pescoço à prova para entrar para trabalhar num governo desse. E eu acho que é mais ou menos isso, cara. Eu acho que ninguém que tá aí nos ministérios, principalmente nos ministérios mais comentados, onde a gente acaba ficando mais atento nos acontecimentos, né? Nenhum deles tem habilidade nenhuma, né? Você vê o Mandetta para a saúde, meu Deus, tratando essa questão do coronavírus como se fosse uma coisa trivial, né? Sendo que o cara até esses dias atrás estava falando de privatização do SUS. Agora ele está falando que o SUS é importante, né? Você vê a Damares, não tem nem o que falar, né? Não, comentar. Só falar o nome dela já é suficiente. Eu tenho uma teoria, desculpa te cortar, Leandro. Eu tenho uma teoria de que certas figuras do governo federal só existem como cortina de fumaça pro projeto desastroso que é o Bolsonaro, tá ligado? E o Weintraub é só mais um, né? O anterior, que era o Vélez, né? O Ricardo Vélez, indicado pelo Olavo de Carvalho, né? Sim. Tiro no pé. O Olavo de Carvalho acabou tomando tiro no pé. Inclusive tem uma guerra, né? Olavistas contra militares dentro desse governo, né? Aí sai o Vélez, vem esse cara. Pelo que eu me lembro de ter pesquisado quando esse cara entrou, ele é um frustrado, entendeu? Um cara que nunca conseguiu entrar na universidade pública e por isso ele tem ódio na universidade pública. Depois de formado, ele conseguiu um emprego na universidade num concurso que só tinha ele como candidato. Não é muito estranho essa história, cara? Só tem um candidato, velho? O concurso pelo qual ele ingressou na universidade para ser professor, só tinha ele como candidato. É inacreditável um negócio desse, cara. Não
O Weintraub é aquele cara que disse que nas universidades federais as pessoas, para frequentarem, elas têm que ler a cartilha do esquerdismo, e ele umas declarações sobre, putz, a vida, cara, plantação de maconha dentro das universidades federais. Ele demonstra que ele realmente é frustrado, cara, porque é um desconhecimento redondo, completo, sobre tudo daquilo que deveria ser aquilo que ele deveria mais conhecer, né? Aquilo que deveria ter mais apreço, assim. E aí você vê o ideal é de destruir tudo, cara. E aí, Rafa, eu pego esse ponto aí que você colocou, e o Leandro citou um negócio interessante também. A gente sabe que o ministro da Economia, né, o Tchutchucão, né, o Guedes, né? Ele tem uma relação muito estreita, se não me engano, com aquele setor de universidades privadas, né? Se não me engano, acho que a mulher dele é presidente de um grupo. Eu não vou lembrar agora o nome aqui. Se vocês lembrarem, vocês me falam. E que ao mesmo tempo... A gente não pode esquecer, antes de você falar isso daí, Marquinhos, pode falar. Que ele não está sendo processado, Guedes. Ele é condenado pela justiça porque ele geria um fundo de investimentos há um tempo atrás aí. E esse fundo de investimentos, ele simplesmente se dissolveu e não pagou nenhuma das pessoas que tinham dinheiro investido nesse fundo de investimento. Ele que se diz o gênio da economia e tudo mais, aí o famoso Chicago Boy. Então assim, né? Se não bastasse, a gente tem criminosos condenados pela justiça fazendo parte do governo. Mas aí já é uma marca desse governo, né? Aquela história, né? O cara tem foto com o miliciano, vai pescar com o miliciano, né? Dá presente pra miliciano, mas não, miliciano eu não sou, né? É a marca do governo, né, mano? Pra ser miliciano... Tudo caiu do céu de repente pra tirar as fotinhas com ele, né? Exatamente. Então, Rafael, e pegando esse ponto que você falou, o que eu tô tentando aqui associar, né? Pra gente não ficar muito preso aqui nessa parte. Ele já tinha uma perspectiva, uma proposta, por exemplo, de fazer cobranças na universidade pública, por exemplo, né? Em cursos de pós-graduação, rolou um papo assim um tempo atrás, que, assim, ao meu ver, só tá engavetado, os caras vão testando, tá ligado? Eles vão testando aqui, vão testando ali, aí quando a opinião pública cai em cima, eles recuam. Só deixa eu me lembrar, Marcos, aproveitando, quando teve o tsunami da educação, já era ele ou ainda tava o Vélez? Eu acho que já tinha saído o Vélez e entrado ele, né? Não, eu acho que era o Vélez tinha saído, ele ainda estava sendo para ser apresentado ainda. Ele pegou aquela história, lembra? Meio que o desenrolar dessa história foi quando ele tentou explicar o contingenciamento com um bombom, lembra? Já era ele, então é isso mesmo. Já era ele, já era. Isso mesmo. Porque depois desse negócio do bombom... Começou bem. Depois desse negócio do bombom... que esse cara caiu na mídia em grande proporção foi com o bombom, velho. Olha, a porcentagem bem feita, né? Que ridículo, né? E aí... E aí, seguindo aqui o raciocínio... Cara, eu vejo essas manobras, essas falhas, que não falei, não são pontuais, né? Até os números que o Leandro levantou são preocupantes. Assim, aí é uma opinião de quem tá no meio. Eu acho que, mesmo quem tá fora, consegue observar o que tá acontecendo com o serviço público, né? Os setores públicos, né? Seja educação, saúde, assim por diante. Essa tentativa goela abaixo de fazer a coisa aparentar pro povo que não funciona de maneira alguma, né? E que o setor privado tem que assumir, saca? Quando você vê isso, principalmente com o Enem, que envolve universidades federais, universidades públicas, né? Que é o grande alvo desse ministro, e ainda mais sabendo que o ministro da Educação tem uma relação bem estreita com, né, donos de universidades privadas e tudo mais, cara, assim, sabe, você junta um mais um aí... Me leva a crer que, sabe, faz parte de um grande plano que o Rafael falou no começo, né? É um projeto mesmo, tá ligado? Você acha ainda, cara? Isso daí é líquido e certo, irmão. Ainda sobre essa questão dos números, né? Os números, eles são importantes pra gente, são uma referência, né? Então, o governo alegou que era entre 6 e 8 mil afetados, tiveram mais de 100 mil reclamações, mesmo depois das correções. Essa correção também tem um problema, né? Porque, assim... O Enem, ele tem uma técnica de correção que é exclusiva. Ele criou uma técnica de correção que dificulta bem lembrado. A pessoa conseguir como é que eu posso dizer? No chute se dá bem, né? Então, tipo assim, se você acertou duas questões difíceis
e errou 2 questões fáceis, isso abaixa a sua nota, porque dá a entender que você chutou nas questões difíceis e acabou acertando sem querer, se você errou nas fáceis. Então, tipo, foi uma técnica que foi desenvolvida que ajuda as notas a serem um pouco mais fiéis com a realidade, né? Só que essa correção acelerada que ele fez depois do erro que foi encontrado, não observou isso. Houveram funcionários do MEC anônimos que não se identificaram, que revelaram que as correções foram feitas sem utilizar a técnica, porque foi feita às pressas, né? Tinha que corrigir novamente, porque tinha dado erro lá com o gabarito e tal, né? Imprimiram o gabarito errado, e eles corrigiram usando a técnica tradicional, não utilizaram essa técnica que pega os possíveis chutes. Então, tipo assim, isso aumenta a proporção de pessoas afetadas, e eu acho que o pior de tudo é que afeta a credibilidade do Enem. Porque o Enem já teve erros ao longo da sua história, sim, né? Sim, eu lembro que no governo Lula, no governo Dilma, houveram erros de impressão. É isso que eu tô dizendo, não é uma exclusividade, mas você tem uma categoria diferente, né? Sim, porque nos erros anteriores foi contornado e não tirou a credibilidade dos estudantes na E a resposta prova, foi rápida, né? Dessa vez, a credibilidade foi afetada. Um monte de estudante que prestou a prova acabou perdendo a credibilidade, né? Porque foram erros anteriormente, né? É o que a gente tá falando. Agora, é tudo tão... Tragédia anunciada, né, Rafa? Exato, é tudo tão mal feito, é tudo tão, assim, deliberadamente nebuloso, que a gente não sabe mais se é erro, saca, cara? Que a gente não pode simplesmente atribuir ao acaso, e o erro é uma obra do acaso. Não sei se eu me recordo bem, teve uma troca de empresas aí que iam fazer a impressão dos gabaritos, né? E aí eles acabaram contratando uma empresa sem licitação, e a empresa foram ver que nunca tinha feito a impressão. Exatamente, que eles nunca tinham participado de um processo tão grande e tão complexo que nem é o Enem, enfim. E isso é feito, a gente pode colocar isso na conta do erro, gente? Não creio que se possa, não creio que seja possível colocar na conta do erro. Eu acho que vai além mesmo. Detalhe, Rafa, um detalhe que o Enem é a segunda prova que mais dá acesso à universidade no mundo, né? Depois do processo seletivo chinês, o Enem é o que mais coloca a gente na universidade no planeta. E, claro, com a China não dá para competir mesmo, né? Então, assim, os caras... Imagina o quanto que os caras não limparam o MEC. Exato, cara. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando de um processo que foi iniciado em governos petistas. E aí a gente tá falando de algo que é o alvo número 1 do ódio dos caras. Então, eles não têm nenhum apreço. Por quê? Porque nem a necessidade de separar as coisas, né? Não, olha... Tem certas coisas que funcionam bem, tem certas coisas que, beleza, a gente precisa matar. Você fez uma colocação ali no início, Leandro, que é certeira, cara. Quando você diz que mesmo algum profissional de direita sério, ele não teria como colocar o pescoço dele na reta para participar de um governo desse. A gente não está falando mais de campos ideológicos, a gente está falando de gente mal intencionada pra valer, velho. Então, o que eu ia dizer é assim, na verdade eu tava acompanhando o raciocínio do Rafa, né? Ele tinha... você já tava você tava bravo já, né? Os caras têm uma capacidade de destruição e etc e tal. A intenção dos caras é destruir tudo mesmo, né? Aí eu tinha falado, na hora que começou a cortar, que vocês não estavam me ouvindo mais, que o negócio vai além, né, velho? Porque assim, realmente é isso. É tudo pra destruir. Mas os caras são tão ruins que eles são ruins até na capacidade de destruição. Tipo assim, o governo não consegue atrair ninguém de fato habilidoso em algo. Então os caras nem para destruir são habilidosos, nem para isso eles têm habilidade. Que eu não gosto de usar essas expressões, né, que eu tinha falado, né? Eu não gosto de usar essas expressões. Eu acho pejorativas, mas os caras são burros. Boa parte deles são burros. A real é essa. É gente que não lê, é gente que não estuda, é gente que não dá valor para ciência, é gente que vive no obscurantismo, que não dá valor para conhecimento.
É gente que acha que o Paulo Freire é usado no Brasil e que o mundo não sabe quem é, sendo que é o contrário. O mundo inteiro usa o Paulo Freire e o Paulo Freire não é usado praticamente quase nada no Brasil. Enfim, é gente burra, cara. Eu não gosto dessa expressão, mas é isso. Mas é um governo, Leandro, pegando essa fala aí, o gancho, eu costumo dizer sempre isso, já falei até isso com o Rafael, tal, na última vez que a gente conversou. É uma das marcas desse governo, velho. Essa luta, né, contra a ciência, contra a intelectualidade, contra, sabe, o estudo em si. Né? Os caras, assim, eles negam tudo que é produção acadêmica, eles negam tudo que é produção científica, sabe? Coisas que são consolidadas há anos. Os caras negam como se fosse invenção, como se fosse coisa de esquerdista, como se fosse coisa de... Pois é. Sabe, assim, eles colocam em termos, né? Recentemente, né? Vou já puxar um gancho aqui pro filho dele, que eu acho que é tão ruim quanto o pai, né? Que o filho dele soltou numa entrevista, se não me engano, uma matéria, tipo, dizendo assim, pra ser conservador, você não precisa estudar. E aí, tipo, eu falei, mano, é exatamente isso que esses caras fazem, eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando. Tá ligado? Eles se baseiam no achismo, tipo, voz na minha cabeça, tá ligado? A fonte dos caras é isso. Lembrar até do novo presidente do INEP lá, né? Que o cara é criacionista, tudo bem, normal ele ser criacionista. Questão da religiosidade não importa, mas o cara querer introduzir o criacionismo como se fosse ciência, para ser estudado como ciência. Você vê que ele não domina o conceito de ciência, né? É gente assim que tá à frente da educação, velho. Olha que ponto que a gente tá, né, mano? Cara, vocês estão me ouvindo? Tô. Eu tô. Eu vou discordar um pouquinho de você, Marquinhos. De achar que eles são tão aleatórios assim. Eu acho que não, cara. E eu acho que eles não são tão aleatórios por conta de um episódio aí, que lógico que vocês vão lembrar. Eu acho que eles são desconectados com a realidade, mas aleatórios não são. Isso é sensacional. Aleatório em que sentido você diz, velho? Você sabe por quê, cara? A gente tinha aí o ministro, o Gabrielzinho. Nossa senhora! Pra mim, o que acontece, cara? O que acontece? Pra mim porque qual que foi a versão vendida, né? Pô, o cara, ele saiu, ele não sabia que ele tava citando... Imagina. Ele não tem a menor noção. Aí o que eu acho, cara? Eles estão tateando, e aí é que mora o perigo grosso, porque eles estão tateando. O que eles estão fazendo? Eles estão entrando numas assim, vamos tentar aqui colocar os Goebbels aqui. Eu acho que a galera não tem se ligar, e aí a gente vai tentando manobrar as coisas aqui. Tanto que mandou o cara embora, exonerou o cara, mas um prêmio e as diretrizes desse prêmio de cultura brasileira que esse cara tinha pensado, tinha desenhado, não foi desfeito. Então eu não acho que o cara foi mandado embora, tenho certeza que o cara saíram com ele porque discordavam, porque o governo discordava do tipo de pensamento que esse cara estava tentando implantar lá no Ministério. Eles saíram com ele porque a opinião pública meio que forçou uma situação, e aí eu tô falando de uma opinião pública, não é nem brasileira, não é nem aqui em território nacional. O barulho que isso fez lá fora, saca, cara, chegou assim no limiar de colocar relações importantíssimas para o Brasil, de cortar essas relações. Então eu não acho que é tão aleatório assim. É descolado da realidade. Fato. Mas eles vão tentando entender como que eles vão fazer para colocar de uma maneira mais completa esse terror que eles chamam de governo, né, cara? Não sei, o que vocês acham sobre isso? Não, isso é de fato, eu concordo contigo. Eu acho que aleatórios os caras não são mesmo. Eu não sei qual o sentido de aleatório, né? No caso que o Marcos usou, ou que você tá usando, né? Totalmente aleatórios os caras não são. Os caras têm um plano traçado. Mas ainda assim não deixam de ser burros, muitos deles, entende? No meu ponto de vista. Porque, por exemplo, o Gabolzinho aí, que você citou, foi burro. Porque o que fez ele ser mandado embora foi o fato de ele ter deixado muito explícito
que ele é fascista. Eles têm que ser fascistas. Aliás, eles são fascistas. Só que ele não pode deixar tão explícito, tão claro. E foi isso que acabou fazendo ele ser demitido. Pô, peraí, você pinta demais que a gente é isso, né, mano? Aí você forçou a barra. Porque tipo, até a comunidade judaica reclamou, mano. A comunidade judaica reclamou, sendo que a comunidade judaica ajudou a eleger o cara, mano. Exato. Eu acho que o que você tá falando é uma coisa que esse governo faz muito. E talvez aí esteja uma arma que a gente não sabe usar. Eles subestimam muito a inteligência alheia. Eles subestimam o tempo todo. Agora, a gente também não pode virar as costas pro fato de que tem uma grande camada da sociedade que tá cagando e andando. Tem uma grande camada da sociedade que é fascista e nem sabe o que é fascismo. Saca, meu? Acaba aderindo às ideias do fascismo. Exato, por mais paradoxal que seja, é possível, e hoje eu vejo isso, e provavelmente vocês veem também no convívio de vocês, a pessoa, ela cuspir preceitos fascistas o tempo todo e ela se achar uma pessoa cordata, pessoa de bem. Razão, de bem, você entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que onde tem aí uma jogada praticamente genial por parte deles é essa. Eles estão manobrando as coisas de modo a tornarem as pessoas fascistas, e aí, com esse viés aí de negacionismo histórico, revisionismo, de eu vou invalidar tudo que é científico, a história não passa de porra nenhuma. Quando o Marquinhos diz lá que um dos filhos dele diz que para você ser de direita você não precisa estudar, para você ser conservador você não precisa estudar, isso não é simplesmente uma loucura. O cara tá passando uma informação, ele tá passando Ele tá construindo uma narrativa, né? Exato, Marquinhos. Ele tá construindo uma narrativa, que essa narrativa, ela não vai dialogar comigo, não vai dialogar com o Leandro, não vai dialogar com o Marquinhos, mas ela vai dialogar com aquele cara que não teve, talvez, a preparação, ou, sei lá, aquele cara que ele, até por uma deslealdade do Estado, uma maldade do Estado para com ele, que ele só dorme e trabalha, não tem tempo para pensar em nada mais além disso. Essa fala troca ideia com esse cara, e tem muitos desse cara aqui no nosso país, e a gente tá aceitando essa conversa, tá aceitando esse que estão fazendo. A gente tá querendo meio que de uma maneira cartesiana politizar as coisas, e eu não sei se tá funcionando mais desse jeito, cara. Porque, pô, eu vejo na minha família isso aí. Pensa assim, quando você ama uma pessoa, mas você também não tem o menor saco, puta, me chamaram pro churrasco, mano, eu vou encontrar uma desculpa pra não ir. É porque é permeado disso, cara. É um negócio que, enfim, se tem uma vitória, se esses caras alcançaram um êxito, foi esse. De transformarem pessoas em fascistas sem que essas pessoas saibam o que necessariamente seja fascista. Rafa, e é interessante isso que você falou, Helena, desculpa aí te cortar, né? Pra não perder aqui o raciocínio. Perder o raciocínio aqui. Isso vai em contra, assim, direto com o que vem acontecendo na educação, né? Porque quando a gente pega realmente essa parcela da sociedade que pela jornada de trabalho que tem, né, a maneira como o sistema trata ele, o cara só dorme, trabalha e tudo mais, um momento da vida dele, ele precisava dessa formação, pelo menos ter acesso ao conhecimento, que é na escola. Então quando você vê, por exemplo, como fala, governador tirando livro, né? Logo a gente vai falar a respeito. Você vê, por exemplo, o MEC agora diz que os livros que vão ser usados na escola vão ter que passar pelo grifo, né? Pelo grifo do MEC para poder chegar na escola. Então você vê que assim, a ideia é trabalhar lá embaixo mesmo, né? No caso a educação que chega para todos, né? Querendo ou não, chega para todos, né? É trabalhar isso para quando ele já estiver nessa fase, principalmente quando tiver para voltar e tudo mais, e essas narrativas ficarem mais fortes. Ele não tem substância, ele não tem, como se fala, fundamento, porque você sucateia a educação, você trata eles como qualquer coisa, você para de investir, né? Aí você tem uma série de problemas que isso gera, né? E você cria uma massa, velho, que é exatamente isso que você acabou de falar. Tipo, é uma galera que nem a gente tenta politizar e o cara tá assim, pô, mano, eu só quero chegar em casa e dormir, tá ligado? Mas ele teve um momento pra fazer essa reflexão. Só que nesse momento, a qualidade era tão baixa, mas era tão baixa. Claro, né? Não falo isso, não vou falar isso de maneira geral, seria um erro da minha parte. Mas, em grande parte, não chega a metade disso, sabe? Dessas reflexões, no caso, né?
Você sabe o que é isso, Marquinhos? Isso é o jeito que a gente cresceu, cara. Isso é o maior resquício da ditadura possível nas nossas vidas. A gente cresce sempre com os nossos pais dizendo, você precisa ter um emprego bom, você precisa ter um emprego bom. Você precisa ler. Não precisa ler. Você precisa entrar num banco e ficar 30 anos trampando no banco. Exato. Mas você, foda-se. Você entendeu, cara? Isso daí, cara, é o projeto do governo elevado à 10ª potência. Por quê? Porque você não vai entrar mais no banco, porque o banco quer as pessoas super especializadas. Velho, se você arrumar um emprego de, sei lá, atendente do McDonald's e os caras quiserem colocar você para trabalhar 18 horas por dia, você vai, porque é o certo. Meu, vocês não lembram logo depois do golpe? O que o vampirão disse? Pense menos e trabalhe mais. Não é aleatório, não é aleatório. Que é um projeto muito maior aí, né, velho? Um projeto muito maior, né? Maligno, sobre essa questão, né, do fascismo, né? Voltando um pouquinho só para acompanhar o raciocínio de vocês, que foi muito bem colocado, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, na graduação de história, né, velho, a gente aprende a tomar muito cuidado para chamar uma coisa de fascismo. Exato, né? Porque exato. são muitas características, então a gente não põe o pescoço à prova assim de forma muito aleatória, até porque se você chama uma coisa que não é tão completa assim de algo, você acaba diminuindo a importância daquilo quando aquilo de fato aparece. Você banaliza o conceito, então, assim, né? Eu resisti bastante. Isso, você banaliza o conceito. Eu resisti bastante para começar a chamar o governo Bolsonaro de fascista para todos os falava nas minhas rodas de conversa que tinha muitas características e que ele era um fascista de fato. Mas eu resisti a falar isso para todos os cantos e tal, né? Porque podia cair nessa banalização do conceito. Porém, com o Alvin fazendo o que ele fez, fica difícil você não falar, né? Exatamente. Então, assim, de fato, a gente está diante de um governo fascista, mas que ao mesmo tempo opera sobre a base neoliberal. Então, neoliberalismo misto a muitas características do fascismo. Agora, complementando, Rafa, você falou que, assim, eles banalizam tanto e assim, enfim, consegue atrair tanto o povo, né, pro fascismo. Muita gente vai sendo atraído. Mas esse é o mote de comportamento dos caras mesmo, mano. O fascismo cresceu assim na Itália, cresceu assim na Alemanha, né? A população, mesmo não sendo, entre aspas, fascista de fato, ela foi sendo atraída pelo discurso fascista por algo que era posto na frente deles e eles precisavam combater. E aí lá na Alemanha foram vários problemas, que era a crise econômica, pós-Primeira Guerra e etc e tal. Aqui o antipetismo, né? Não defendendo com unhas e dentes os governos petistas também, mas o quão foi alimentado de antipetismo na cabeça da população para que eles pudessem o plano deles em prática, colaborou bastante para que a gente tivesse esse povo sem querer saber das coisas a fundo, caindo em fake news WhatsApp e etc e tal, né? Então, assim, é complicado porque foi um desenho muito bem feito, né, cara? Eu não sei se vocês leram Gessé Souza. Vocês chegaram a ler Gessé Souza? A Elite do Atraso? Isso, a Elite do Atraso. E tem os outros também, né? Eu só cheguei a pegar a Elite do Atraso. Mais claro. Tem a Tolice da Inteligência Brasileira, que ajuda a entender bastante também. E a Subcidadania Brasileira. E a Elite do Atraso, né? Que foi a Classe Média no Espelho. A Classe Média no Espelho, ele rasga o pano de vez mesmo, assim. Então, foi tudo um circo montado e deu certinho pros caras, velho. Implantar o neoliberalismo com características do fascismo, tentando esconder que é fascismo. E o povo pegando, comprando a ideia, né? É lamentável, né, velho? É tão lamentável que nós aqui desse lado, a gente perde um pouco o tesão, às vezes. Isso acontece comigo, porque, cara, é um desgaste tão grande que aí você fala assim, puta que pariu, velho, tem mais que se fuder mesmo, mas depois você volta em si e fala, caralho, não pode desistir, porque não é aleatório também por causa disso, cara. Eles vão minando a vontade, vão minando os esforços, e eu não sei, enfim, cara, é complicado, cara. É um troço que vai matando a conta-gotas o espírito aí.
É maluco demais esse negócio. É uma discussão Não, eu complicada. concordo que é um plano muito bem montado mesmo. Isso, eu não sei se foi, acho que não sei, talvez o Marcos possa explicar. Acho que quando ele usa a palavra de aleatório, eu não sei se foi nesse sentido de que, tipo assim, de que tá tudo saindo nas coxas e estão indo sem rumo. Porque talvez não seja isso que ele tenha quis dizer, porque que tem um plano muito bem montado, muito bem arquitetado, é muito claro, eu acho, né? Sei lá. Você vê que ele tem aí colunas na qual ele se sustenta, né? Que é o Guedes e é o juizinho de merda lá, saca, velho? Ele tem essas duas colunas que movimentam e mantêm aí a opinião pública do lado deles. E aí é meio que uma relação de simbionte, Marquinhos, o que ele tem com o Guedes e o que ele tem... Do pior tipo ainda, né? Do pior tipo. Eu de fora, eu observando as relações, eu tenho certeza que o Moro não gosta do Bolsonaro e vice-versa. Que o Guedes não gosta do Bolsonaro e vice-versa. Eu tenho certeza absoluta. Mas eles sabem que... É nítido isso, né? Até Na verdade, até o Olavo de Carvalho não gosta do Bolsonaro, o Moro velho. depende do Bolsonaro, né? É uma relação que um depende do outro, praticamente. Até o Olavo não gosta do Bolsonaro, velho. Pois é, né? Então, se a gente for pensar mesmo, galera, acho que é assim, né? Se a gente for lembrar lá, né, antes das eleições, né, no pré-eleições, né, lá em 2018, eu acho que o plano maior mesmo, plano arquitetado mesmo, de fato, é do neoliberalismo, né? Isso eu concordo, isso eu concordo. Mercado internacional. Quando os caras tentaram emplacar algumas pessoas, né? Tentou emplacar o Alckmin, tentou emplacar o Luciano Huck, eles tentaram emplacar alguém com cara de democracia, né? Não deu certo, vai com o fascismo mesmo. Foi mais ou menos isso, tipo né? Assim, vamos pôr... Já que não tem outro, aquele já que a papo, galera né, não vai apegar o outro, vamos pro fascismo. É aquele papo, né, Leandro? Já que não deu os que a gente queria, coloca alguém que vai fazer. Vamos pegar o que o povo quer e que vai implantar a nossa prática neoliberal. E o que eu acho, se tem alguma coisa aí que é, sei lá, aleatório, é o fato desse cara aí, ele é a imagem do tiozinho que bebe ali no boteco e é machista e bate na mulher e tudo mais. Isso daí eu acredito sim, que pegaram no meio do percurso. Assim, a gente consegue falar com uma galera que estava à margem da política até agora. Olha que vamos trazer essa galera aqui pro nosso lado. Isso foi um Ele insight. come pão com leite condensado e tira foto pra todo mundo. Ele vai dar certo. Puta mesmo. Puta que pariu. Ele dá esporro porque o cara pegou o avião lá. Esse cara não pode pegar o avião, que não sei. No outro dia o cara tá contratado. Uma coisa, vocês vão me xingar se eu falar isso. Eu quero que vocês me entendam, por favor, tá? Velho, não posso fazer nada não. Eu entendo. Agora a audiência vai te punir. Vamos lá, ele faz uma coisa que toda a esquerda um dia desejou fazer, sendo aclamada pelo povo como ele é. No fundo, é claro que a gente está consciente de quem é esse cara. Mas no fundo, quando ele ataca a Globo, quando ele bate na imprensa, não dá um certo... Opa, peraí, isso aí tá certo, velho. Não da forma como ele bate, porque ele bate colocando ele sempre como vítima. Mas ele bate na imprensa de uma forma como a gente gostaria de bater e a população entender. Porque ele bate na imprensa e a galera aclama, é isso mesmo, não sei o quê. E quando a esquerda falava da imprensa, ninguém entendia. Ninguém abraçava da forma como abraça com ele falando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, ele tem o poder certeza de bater na imprensa e o povão gostar. Você sabe o que é isso, cara? É porque quando a gente fazia as críticas à empresa, a gente fazia dessa forma que a gente está conversando. Tentando argumentar, tentando justificar reações ou ações, enfim. Ele não. Ele faz o que o tiozinho do boteco vai fazer. Esses filha da puta, que não sei o que lá, que essa porra do caralho tá tudo errado, que não sei o que lá, esse caralho. É isso que ele faz. É isso. Ele é o cara que representa total. Só que é o populismo mais rasteiro que existe, né? Porque assim, né? Mais nojento, eu vou falar um troço, eles vão querer me bater. Muita gente já quis. Eu acho que tem componentes políticos aí no Lula, de populismo no Lula. Eu acho. Sim. Pessoalmente, eu acho. Só que o que esse cara faz é um populismo tão rasteiro que é foda, cara. Porque esse populismo que ele pratica dialoga com essa galera do boteco,
com essa galera, infelizmente, aí, que anda nas ruas, que é um bando de trabalhador que não tem a menor consciência de classe, que eu acho que é um problema sério que a gente precisa resolver. Enfim, abraça a ideia do cara e aí a gente tá nesse... É aquele papo, né, Rafa? O plano traçado dificulta ainda mais o ganho de consciência de classe, né, velho? Porque agora vem a uberização, vem a precarização geral mesmo do trabalhador. Então, assim, se a gente já tinha dificuldade de dialogar com o trabalhador, a gente tem mais ainda agora, porque agora ele trabalha mais ainda, ele não tem sindicato... Já não tinha um sindicato classista. Agora ele tem, nem sindicato de direita ele tem. A maioria dos classes trabalhadoras que estão surgindo agora nem sindicato tem. Então a gente dificulta ainda mais o diálogo. É triste, cara, mas a gente olha e não vê horizonte. Esse que é o ponto. Não tem. É isso que mata. É o que a gente tá falando. Como é que um cara que trabalha 18 horas por dia, como é que um cara que dirige Uber 12, 14 horas por dia, você acha que esse cara ele vai parar pra ler uma página de qualquer coisa que seja? Ele não vai, meu. Ele não vai. Ele tá brigando com a vida, literalmente. Ele tá tretando com a vida. Não é mais do jeito... Eu lembro lá, lembra, Marquinhos, quando a gente entrou na faculdade, que a gente sorvia as palavras lá dos professores nossos não vou falar o nome da faculdade, não tá pagando nós. Tá pagando nós, então não vira. A gente sorvia aquilo ali como se fosse... você tá falando da época de Harvard? Ah, eu lembro. De Harvard. É isso, na Sorbonne, tá ligado? Não, pô, aí foi quando a gente fez a pós, pô, tá doido? Essas faculdades aí são todas esquerdistas, para com isso, velho. É tudo faculdade de esquerdista, essa porra. É tudo maconheiro, é tudo viado. Hoje, você vai fazer o que com essa molecada, meu? Você vai fazer o que com essa molecada, brother? Essa molecada tá foda, velho. Então, mas, Rafael, existe um outro fenômeno aí, que eu acho que é até interessante, o Leandro, eu acho que ele vai enxergar isso mais claro. Existe também uma molecada aí, isso é incrível, né? Além de você ter um projeto, né, que, né, eu acho que ficou bem colocado essa questão, né, de uma destruição da educação, para você realmente criar uma sociedade subserviente, né? Você tem uma molecada que tá abraçando essa narrativa, né? Aquela molecadinha ali 2000 pra frente, tá ligado? Milênio e pá. Eles abraçam essa narrativa, né? Principalmente o antipetismo, essa polarização e tudo mais. E que hoje essa molecada não, né? Hoje é adolescente e grande parte tá adentrando a universidade. Eu fico imaginando como que deve estar o trabalho nesse sentido, porque aí já são homens, tá ligado? Então, assim, eu vi muito isso na escola. Quando eu pegava ensino médio, principalmente, eu vi aquele moleque ali de 16, 15, 16 anos, sabe? Falando de Olavo de Carvalho, eu falava, opa, como assim? Falando, sabe, com as literaturas meio estranhas, com os papos meio, sabe? Deixa eu aproveitar, rapaziada, e fazer uma pergunta pra vocês. Aproveitar e tirar uma dúvida aí nesse sentido. Porque às vezes eu converso com companheiros meus, camaradas meus, alguns da área da educação, outros não, né? E eu fico com a leve sensação de que eu tô numa bolha às vezes. Porque assim, tudo bem, essa geração de 2000 pra cá e tal, realmente, né, que estão entrando ou entraram na universidade. Mas eu digo assim, essa geração que tá na sala de aula com a gente hoje, tem uma boa parte dessa geração, principalmente meninas, eu não sei se isso é um caso à parte da minha escola, da escola em que eu trabalho, ou das escolas em que eu trabalho, porque em ambas eu vejo isso, tem crescido bastante a visão progressista nos aspectos de costumes. Então as pautas identitárias têm crescido bastante o pensamento progressista. Apesar de, no ponto de vista econômico, a molecada não ganhar a fita ainda. Será que é só aqui? Será que eu tô vendo errado? Será que eu tô olhando com muita esperança? Ou será que não? Ó, Leandro, sobre essa questão das meninas, principalmente, ainda deixando assim, vamos traçar um perfil, né? Eu também já percebi isso. Eu já percebi essa predisposição, tá ligado? O antirracismo cresce tanto entre meninos quanto meninas. Mas o antirracismo cresce bastante. Agora as outras pautas é mais as meninas mesmo. Então, eu já percebi isso. Eu já percebi isso muito até. Né? De você ter, por exemplo, certas atividades na escola que levantam questões identitárias e tudo mais. E você tem uma, digamos, né, uma parcela das meninas que abraçam muito mais esses projetos, essas ideias, do que dos meninos. Para alguns é até meio que... Os moleques demora mais para amadurecer, né, velho? Tem esse porém também, né? Vocês, posso dar uma idade aqui para vocês?
eu sou professor particular de inglês e espanhol. Bom, vocês já devem imaginar quem é que tem grana para contratar um tipo de serviço desse, né? Não é a galera lá da favela, infelizmente, né? Sempre é uma galera com poder aquisitivo um pouco maior. Olha o agente duplo aí, olha o agente duplo aí, ó. Infelizmente, né, velho? Tem que pagar os boletos, eu vou fazer o quê, né? Essa porra. Não tem jeito. Eu também trabalho na escola privada e é isso aí, velho. Eu vivo com a classe média alta também e é isso mesmo. Aí o que acontece? Eu tenho um contato com bastante adolescentes de uma classe média alta e sim, essa galera, quanto a costumes, eles parecem ter uma mente que abrange uma coisa mais aberta, mais igualitária. Porém, o que eu percebo é que mesmo essa galera, isso dentro desse espectro de crianças e adolescentes aí com os quais eu tenho contato, eles ainda assim absorvem esse caráter antipetismo dos pais deles. E isso é uma parada esquizofrênica, porque... Nossa, bota esquizofrênico nisso. É muito. Porque a gente imagina que são coisas que deveriam, ou provavelmente andariam lado a lado. E tá acontecendo um distanciamento. Então, é normal você encontrar um adolescente que é a favor das igualdades entre gênero, que mesmo que de uma maneira às vezes superficial, porque o cara não conhece, defende, né, a não existência e o fim de atitudes racistas e tudo mais, e mesmo assim esse cara diz: eu odeio o PT, eu não gosto do PT, o Bolsonaro foi um mal necessário. Meu Deus. Aí o que acontece? Aí eu volto lá pra minha raiz bolchevique, velho. Porque aí eu vou achar o quê? Eu vou achar que a única possibilidade da gente conseguir algum resultado de fato verdadeiro é se a gente, em vez de... Vocês, tenho certeza que vocês vão entender isso que eu tô falando. Em vez de pautas identitárias, por que a gente não fala a gente não começa a falar de consciência de classe? Você sabe por quê, bro? Sim. O mercado já abraçou a pauta identitária. O mercado já tá lutando com a pauta identitária. Tanto que a gente corre o risco de ter o próximo presidente, Luciano Huck. É isso que eu tô te falando, brother. E esse cara aí, ele é um nome viável. Olha, eu não sei se vocês aí, sei lá, acompanham por um motivo ou por outro, mas olha a novela que a Globo pôs aí. Falando de coisas que a gente vem tratando há muito, muito tempo. Os caras abraçaram. Exatamente. E aí eu não sei se vocês ligam para esses pormenores, assim. Eu trabalhei muito tempo em mercado securitário, então eu sei mais ou menos como é que as coisas funcionam quando você vai vender alguma coisa. Nunca o valor do tempo do comercial entre um bloco e outro de novela teve um valor tão elevado quanto está tendo agora. Se eu não me engano, é o valor por cada 30 segundos de inserção em comerciais entre um bloco e outro da novela, é o maior valor dos últimos 10 anos. Aí você começa a traçar paralelos entre esses fatos. A conclusão a qual eu chego é que o mercado já entendeu e está lucrando com a pauta identitária, e as pessoas já não conseguem mais linkar uma coisa com a outra. Aí você disse tudo, mano. Eu acho que... Nossa, matou. Não sei o que o Marcos acha. Não, eu concordo. Ele matou essa charada aí há um tempo já. A gente já tinha trocado essa ideia. Os caras, é isso mesmo. Eles souberam pegar isso e transformar de uma maneira que gera muito mais capital para eles, definindo essas pautas do que se colocar contra. Mesmo se você pegar a filosofia da empresa envolvida nessas propagandas e tudo mais, que vai totalmente contrário àquilo, eles não estão nem aí. Eles estão... É aquela velha história, né? Não tem um papo que dizia que quem lacra não lucra? Os caras estão vendo que, na verdade, o cacete, mano. Os caras lacra, lucra, mas é o seguinte... Só que é o seguinte, é até aí, né? Fora isso, a gente não se envolve mais. Mas na verdade o mercado lacra agora, né? O mercado lacra e lucra mais até do que as pessoas, né? O cara lacra,
É porque os caras sabem que homossexual consome, que o negro consome. Então os caras incorporaram por isso, né? Não é que, tipo, uma mudança na consciência do mercado. Não, porra nenhuma. Continua sendo a mesma lógica. O problema é que eles estão ganhando em cima. Exatamente. Vocês devem lembrar, né? Quando começou essa parada de bloquinho no carnaval. Como é uma parada underground, né? Como você tinha um combate das grandes mídias aí. Porque, enfim, né? Pô, antro de droga, que não sei o que lá. O que te explica hoje a Globo, na hora do Jornal da Tarde, que é a hora que a dona de casa tá almoçando, fala, ó, o circuito dos bloquinhos esse ano vai passar não sei o que, não sei o que. Gente, isso aí é o mercado falando, eu vou ganhar dinheiro de um jeito ou de outro, pau no cu de vocês se danem, você entendeu, velho? Tem um ditado foda, dinheiro não aceita desaforo. Esses caras, eles colocam esse ditado aí funcionando a toda potência. Dinheiro não aceita desaforo, eles querem que se dane, cara. Né, você e o Rafael aí, deve ter acompanhado, né? Discorra um pouquinho aí sobre essa ação aí do governador de Rondônia, né? Lembrando que é do PSL, tá? Vamos deixar bem claro aqui, né? Pra não falar que é uma medida, né? Detalhe importante. Porque assim, é muito fácil, né? Não é o partido que me interessa, né? Mas lembrando que é o partido PSL, que é o partido do atual presidente, né? Que já rachou também, eu já nem sei mais se ele é. Ele não é mais, né? Ele rachou, né? É verdade. Né? Mas enfim, é o partido que elegeu ele. E essa ação aí, dessa retirada dos livros, o que vocês acham? Eu acho que tem tudo a ver com o que o governo federal vem fazendo nos últimos tempos, desde que assumiu aí, cara. Eu acho que ele vai de encontro. Ele vai de encontro com aquele projeto de destruição, saca? Pois é, só pra você ter uma ideia, né? Recentemente ele fez uma ação aí. Alô, perdão, Rafa, pode falar. Só disse que é o passo lógico pros caras, casa certinho, com tudo que esses caras colocam em prática. É o passo lógico, é isso mesmo. Não tem outra coisa de esperar, eu falar, né? que eu acho que é tão claro assim, velho, porque assim, ó, recentemente ele fez um esquema aí pra alterar os livros didáticos, né? Falou que tinha tirado um monte de coisas dos livros didáticos. Depois ele lembrando que o Dória fez isso ano passado em São Paulo. Não sei se foi uma MP ou um decreto que permite que o próprio MEC produza os seus livros didáticos. Então o próprio MEC vai poder produzir os seus livros didáticos. E é isso, então, assim, isso porque a gente que é doutrinador, né? É uma censura aberta e declarada. Aí, exato. Pouco tempo depois, esse governador de Rondônia manda essa, né? Cara, é muito claro, né, velho? É muito claro que é um plano, né? Lembrando que o Dória fez isso ano passado também com material do Fundamental. E o Crivella, né, deu aquela também lá na Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro também, né? Pois é, né? E jogando pra torcida, né, velho? Porque assim, ó, o Crivella, ele fez isso mesmo sabendo que ele perderia capital político com uma parte da população, mas ele acena pra outra, né? E o Dória é a mesma coisa. O material foi produzido, tava tudo ok, eles sabiam da produção do material, foi tudo avaliado e tal. Só que quando ele percebeu que alguns pais começaram a reclamar, os pais reaça, os pais bolsominions começaram a reclamar, aí ele mandou coletar. Sim, pra gente é um tiro no pé, mas eu acho que é puramente estratégico, né, cara? Ah, sim, isso daí ele tá dialogando, é o que eu tô te falando, ele tá dialogando com aquela galera que, que estudar o quê, velho? Tem que trampar. Tudo que te tira vai trampar, tá te atrapalhando. Faz parte disso daí. E é interessante, lógico, né? Guardado as devidas proporções, né? Que esses atos, né, que até então aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio, agora em Rondônia, né? Partido de governantes, né? E automaticamente me leva, né? Eu acho que leva vocês também, ainda mais, né, que tem uma formação em história e tudo mais, e se preocupa com ela, né? Aqueles primeiros anos do governo nazista na Alemanha, cara, 33, né? Você tem um grande ato que é de queima de livros, né, por exemplo, né? Pra deixar claro que aquela literatura era degenerada, todo aquele papo que a gente já conhece, né? E eu vejo esses atos assim, que acontecem, pra ter uma grande reunião, juntar um monte de maluco doido aí, e, tá ligado? Fazer uma roda e tacar fogo em livro, tá ligado? Tipo assim, a gente pode acordar amanhã e ter essa matéria, tá ligado? Você acha, e você ficaria surpreso se isso acontecesse? Então, isso que eu tô dizendo. Não me surpreende, mano. É isso que eu tô dizendo. Não me surpreende se eu acordar amanhã, depois daqui, que a gente terminar de gravar, e sair uma matéria dessa, velho. Eu vou te falar, cara. Eu tô... Marquinhos lembra, né? Eu tenho aqui uma tatuagem que, enfim, eu não escondo de ninguém o que eu sou, o que eu penso e tudo mais. A galera olha tortaço
pra mim, cara. Eu tirei a camiseta, a galera vê ali a foice e o martelo, ela, Você é o demônio, porra! Você é o demônio! E é incrível como você já sente que muda ali tudo. A relação, enfim, né? cara. Não, eu ia falar que eu fiz uma tatuagem no ano passado, né? Foi minha primeira tatu e é uma tatu conotativa também, né? É uma bandeira vermelha com vários braços, com vários punhos fechados embaixo, né? Escrito não há liberdade sem luta. Ah, pensei que tava escrito RSS. Não, então, é interessante como as pessoas olham estranho, né, velho? E olham totalmente esquisito pra você a partir do momento que enxergam, né? Você passa a ser marcado, né? Como um gado marcado, né, pros caras, né? Ah, o Marquinhos sabe lá onde eu treino. Eu procuro não ir de camiseta regata, velho. Saca? É bem, eu procuro ir de camiseta. Pode estar o calor que for, eu quero ir, vou. Enfim, então, eu toco um projeto de educação aqui na cidade, né, junto com outros companheiros, junto com outros camaradas aqui. Trabalho bacana pra caramba, né, que começou há 5 anos, começou em 2016. Quer dizer, esse é o 5º ano de funcionamento dele, né? Que é um cursinho pré-vestibular comunitário, né? Só que a gente utiliza de um prédio público municipal aqui. E a prefeitura aqui da cidade é uma prefeitura coronelista, né, e reacionária, conservadora e tal. E todo ano é um... Qual que é a sua cidade aí, ô Leandro? Itupeva. Dá até medo de falar para depois eu acabar correndo o risco de perder a escola pública que a gente usa para fazer o cursinho. Mas enfim, é um cursinho, para vocês terem uma ideia, o nome do cursinho é Cursinho Comunitário Pré-Vestibular Algabenário. E todo ano é uma luta para conseguir a escola, para a gente usar, porque a gente usa uma escola pública municipal. E esses dias eu fui chamado lá na Secretaria de Educação para ver se eles iam liberar a escola para mim, e eu tava de bermuda em casa, falei, eu vou de bermuda mesmo. Só que a hora que eu lembrei, né, porque a minha tatu é na panturrilha, né? Aí eu lembrei, eu falei assim, é melhor eu colocar uma calça, porque se eu for com a bermuda, já é metade do caminho para mim não conseguir escola esse ano. Exato, meu. Ô, rapaziada, então. Só voltando um pouco. Vocês estavam falando aí dos livros de Rondônia, né? Eu até puxei a lista aqui, né, velho? Puta, mano, eu vi também. Mano, é bizarro, cara. É bizarro. Mano, tem Machado de Assis, velho. Se eu falar pra vocês que tem Edgar Allan Poe na lista dos livros que o cara mandou recolher. Pô, é verdade. Tem Machado de Assis, mano. Edgar Allan Poe, livro de terror, mano. Rubem Fonseca tem uma pá. Caio Fernando Abreu. Machado de Assis, velho. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que tem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, velho? Eu queria entender por que esse livro não pode estar. Rubem Alves, velho. Tem o Kafka também, né? Rubem Alves era um protestante, o Rubem Alves. Esses caras, eles, né, são tão, né, se dizem evangélicos, etc e tal, se dizem protestantes. O Rubem Alves era protestante, defensor de uma educação libertadora, mas era protestante. Não, aí eu te pergunto, a desculpa do governo, né, a nota que ele soltou é que todo esse material que ele quis recolher, ele queria recolher por conter, né, conteúdo inadequado. Só que ele não define o que é. Ele disse que denunciaram que havia conteúdo inadequado. Aí você vê como o cara é ridículo, porque, tipo assim, denunciaram. Eu não sei se tinha. Me denunciaram que tinha, por isso eu mandei recolher. Mano, você não conhece? Tem obras aqui, a maioria delas são obras clássicas. Ele deveria ter obrigação de saber. Não, tem obra aqui que pede vestibular, mano. Tem várias, na verdade, né? O que eu acabei de citar mesmo. O próprio Machado mesmo, né? Do Machado mesmo é leitura obrigatória para vestibular, velho. Pois mano, é a discussão. Macunaíma, do Mário de Andrade. Mano, eu tô abismado com a lista, cara. Bem diz o outro, Tobaz é foda. Tobaz. Você viu o fundo do poço que a gente tá chegando, né, velho? Agora, vocês pararam que daqui 10 anos, provavelmente a gente vai ter que, sei lá, se a gente estiver vivo ainda, né? A gente vai ter que, sei lá, como é que... Eu fico pensando, assim, já estamos encaminhando pro fim mesmo, né? Então, viajada máxima. O que vai ser daqui 10 anos para esses caras que são como nós hoje? Porque, assim, do jeito que eu me vejo, eu nunca vou ser cooptado. Porque, sei lá, preferível não existir do que ser cooptado. Mas e aí, como é que vai fazer se isso continua? Vocês já pararam pra pensar nisso, galera? Eu acho, Rafa, que a gente vai ser os pária, tá ligado? Não vai se misturar, não vai ser, né, aqueles que vão fazer a linha de frente, mas
sabe, ao mesmo tempo vão ser os esquecidos, porque seguindo essa lógica aí, mano, lógico, dando uma viajada aqui, pros próximos 10 anos, se essa linha de raciocínio persistir e essa narrativa for construída a ponto dela se solidificar, meu irmão, não vai dar pra sair de casa, truta. A gente... Exatamente. Sei lá, cara. É muito triste. É tipo assim, triste. Entra naquilo que eu já falei com você, Rafael, né? Comentando agora com o Leandro. É o Brasil Cyberpunk, mano. Pois é. Pega qualquer obra de Cyberpunk aí, ó, e lê. Você vai ver o Brasil, velho. Lógico, né? Você tira uma coisa aqui, outra ali, né? Mas é o Brasil, velho, hoje. É o Mad Max, tá ligado, velho? Vai virar Mad Max essa porra. Aí tá sim, louco, aí mano. o bagulho ainda olha. Aí eu apoio. Não, se virar Mad Max ainda tá bom. É isso que eu ia falar. Se virar Tá Mad legal, Max né? ainda tá bom, porque dá pra fazer uma revolução ainda. Dá pra meter o louco e sair matando todos esses filhos da puta. Pois Ai, pois é. caralho, tá falando. Bom, rapaz, alguém quer fazer mais alguma consideração? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí da minha parte. Já pistolei bastante, desopilei o fígado, vi que não tô sozinho. Essa dose dura mais uma semana e meia, 2 aí. Manda aí, Leandro, manda aí. Eu gostaria de agradecer, velho. Minhas considerações são um agradecimento aí. Primeiro, mais uma vez, parabenizar aí o projeto. Eu acompanho desde, acho que do começo, quando vocês começaram no YouTube. É muito bacana poder participar com vocês aí. E é isso aí. Quando precisar, quando puder, de novo. E aí, Rafael, o menino passou no teste, Rafael? Porra, com louvor, cara. É louco, meu. Aí sim. Ó, eu queria dizer o seguinte, também eu queria agradecer mais uma vez aí a participação do Rafael, né? O Rafa é de praxe, né? Tamo junto, né? Ele tá ligado. E agradecer aí também aí essa participação aí do Leandro, né? Espero que seja a primeira de muitas, né? Vai depender também da disponibilidade do menino, né? E assim, tudo isso aqui vai estar, né, disponível depois no YouTube e em agregadores de podcast, né? Estamos agora no Spotify também, né? O Rafael aí ficou sabendo esses dias. Então, quem for escutar aí, tem outros meios de escutar, né? De novo, agradeço aí a participação aí dos dois, né? De verdade. Vamos aí se organizar aí para as próximas semanas, vamos ver o que sai aí, né? Vamos acompanhar o que acontece também, né? E é isso, né? Eu acho que da minha parte, acho que não tem mais nada a acrescentar, né? Só continua, né, seguindo a gente aí, acompanhando, compartilhando com o pessoal, né? Aos ouvintes aí, críticas, sugestões, manda um e-mail, né? O Rafael vai ler todos. Eu tenho uma consideração final, velho. Opa, então manda aí. Na verdade, eu nem deveria ter esperado você falar tudo, né? Porque você tá praticamente despedindo já. Eu tô te cortando pra voltar nisso. Imagina. Mas em meio a tudo isso, velho, uma reflexão que acho que é necessária ser feita é quando que vai haver reação, né, cara? Tudo isso acontecendo e nada de reação é o que me incomoda mais, entendeu? É não ter rua, velho. É a gente não ter... a gente ter pessoas conscientes de tudo que tá sendo causado, de toda a destruição que tá sendo feita, e a gente não conseguir construir na rua. E isso é que me dói. Leandro, eu acho que essa reflexão... É ver o Lula ser solto, esperar que alguma coisa pudesse ser construída, ser costurada a partir daí, e nada além de palestra, nada além de conversinha, entendeu? Pô, e aí? Como é que você vai construir algo? Jogo. A impressão que eu tenho é que você sabe qual que é o jogo, você sabe que o jogo é injusto, você sabe que o jogo é injusto e você não faz porra nenhuma pra mudar isso daí. Parabéns, cara. Tá faltando mesmo. Eu acho e jogo aqui pra mesa aqui, ó. Eu jogo aqui pra mesa aqui, eu acho que essa reflexão já daria um programa à parte, entendeu? Opa! O que vocês acham? Isso aí. Tipo pra assim, mim já tá marcado. O tema é o seguinte, onde está a reação? Eu acho que já dá um tema à parte aí, ó. Perfeito, concordo. Então demorou então, já tem uma coisa engatilhada aí, ó. Valeu. Demorou, pessoal? Galera, obrigado pela presença, obrigado, Kenny. Tamo junto aí, galera. Rafael. Valeu, Leandro. Até a próxima, galera. Eu que agradeço. Acompanhando aí, hein? rapaziada. Valeu, Forte abraço a todos e boa noite. Fui.